Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei e agora a gente vai falar sobre os conceitos de bioeletrogênese. Ei, quando você pega essa coisa de bioeletrogênese, a primeira coisa que tu vai ter que lembrar, olha pra mim, agora com calma, tá? Você não pode copiar nada agora, eu preciso que você preste toda a atenção do mundo em mim. Preste atenção. Quando você pega essa coisa de bioeletrogênese, você vai dizer que isso aqui, é a capacidade que as células vivas possuem de gerar sinais elétricos. Então, quando a gente fala que uma célula viva está gerando sinais elétricos, a primeira célula que vem na tua cabeça, a primeira célula que a gente lembra são exatamente os neurônios. Porque quando a gente fala de sinal elétrico, a gente fala de funcionamento do sistema nervoso. A gente fala do funcionamento dos neurônios, que são as células nervosas responsáveis em produzir e transmitir esses sinais elétricos. Mas assim, vamos primeiro mostrar os conceitos dessa bioeletrogênese. Se liga aqui. O primeiro conceito que eu vou ter é o famoso potencial de repouso. Esse potencial de repouso, ele vai estar em mais ou menos 70 milivolts, que eu vou mostrar a vocês no gráfico, porque isso é medido, tá? Meu Deus, é física, é quase, mas vocês vão ter que olhar, presta atenção. Quando você pega esse potencial de repouso, que ele vai estar marcando aí mais ou menos 70 milivolts, você vai dizer assim, é o potencial da membrana antes que ocorra a excitação da célula nervosa. Aí assim, para a gente ser bem direto e você não errar nada, o potencial de repouso é quando o neurônio ele não está trabalhando, ponto. Se o neurônio ele não está transmitindo, veja, se o neurônio ele não está transmitindo, você vai dizer que isso ele está em repouso. Você vai dizer que está em repouso. A gente não pode esquecer. E olha para cá. Olha para esse gráficozinho que a gente vai trabalhar com ele direto, viu? Ei, tá vendo esse gráfico aqui? Olha essa reta aqui, Potencial da membrana em milivolt, porque quando a gente diz que o neurônio está transmitindo, a gente vai ter que falar disso, E eu tenho tempo em milissegundos, para você ver como é rápido, tá? Milissegundos. Aí o que é que vai acontecer? Ei, entre menos 80 e menos 70, ou menos 80 e menos 60, eu vou ter menos 70, potencial de repouso. O danado do neurônio, ele não está trabalhando, menos 70. Aí você vai dizer assim, tá, Andrei, mas eu quero colocar ele para trabalhar. Quando você bota ele para trabalhar, ele vai entrar no potencial de ação. No potencial de ação, para um neurônio trabalhar, ele vai ter que sair de menos 70 para mais 35 milivolts. Olha para cá. Menos 70, aí potencial de ação, pum, aí ele sobe, Quando ele sobe, ele bate mais 35. Olha para cá. Mais 35. Aí você vai dizer, tá, Andrei, mas o que é o potencial de ação? É o trabalho. Mas quer ficar bonitinho? Vê. Acontece quando o neurônio sai de repouso. Quando o neurônio ele sai do repouso, significa que ele começa a transmitir. Ele começa a trabalhar. Então é ação. Agora você pode dizer assim, Andrei, mas no gráfico apareceu outro nome. Olha para cá. Tá em repouso. Ei, estimulou o neurônio, subiu para ele começar a trabalhar, você vai dizer que esse neurônio, ele despolarizou. Quando o neurônio está trabalhando, você também vai dizer que o neurônio está despolarizado. Andrei, o que é um neurônio despolarizado? Olha para esse outro desenho aqui. Quando a gente fala da despolarização, você vai ter que olhar para o movimento da bomba de sódio e potássio. Meu Deus, o que é o movimento da bomba de sódio e potássio? Lembrem que o neurônio é uma célula. E de maneira normal, o sódio tem que ficar fora da célula e o potássio tem que ficar dentro, para que você tenha um equilíbrio osmótico dessa célula. E quem faz essa manutenção é a bomba de sódio e potássio. E como é que a gente representa isso no neurônio? Olha para cá. Quando o sódio está fora, é mais. Quando o potássio está dentro, é menos. Sendo que, quando esse neurônio ele começa a transmitir um impulso, é como se você desligasse a bomba. Desliga a bomba. A partir do momento que você desliga a bomba, o sódio que está fora entra e o potássio que está dentro sai. Aí olha para cá. Você vai inverter os sinais. O que está mais fora entra e o menos dentro sai. Aí você inverte. Esse simples ato aqui de inverter o sinal, mais dentro e menos fora, você está dizendo que o neurônio está despolarizado. Ou seja, a eletricidade está aqui. O impulso nervoso está aqui. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, mas depois do potencial de ação, aí vê qual é o outro conceito. Presta atenção. Eu vou ter, a irritabilidade ou excitabilidade.
O que é a excitabilidade? É a capacidade que permite a uma célula responder a um estímulo. Ou seja, a célula está em repouso. Você estimulou ela, ela vai e responde. Quando ela responde, essa capacidade de responder a um estímulo, tu vai chamar de excitabilidade ou irritabilidade. Mas olha para cá, depois eu tenho a condutibilidade. A condutibilidade é a capacidade de transmissão da resposta em grande velocidade. Vocês sabem, vê que a gente está medindo isso aqui em milissegundos. Então você vai ter uma condutibilidade muito rápida no neurônio. Porque se a resposta é muito rápida, a condutibilidade também é muito alta, ela é muito rápida. Depois você tem aqui, vê, limiar de excitação. André, o que é o limiar de excitação? É o valor máximo de um estímulo, em que a célula suporta sem sair do repouso. Imagina assim, imagina que tá um cara quieto, aí tu vai lá e mexe nele. Ei, aí o cara continua. Aí tu vai lá, ei, aí o cara... Aí tu vai e aumenta. Ei, aí ele disse o que é? Pronto, essa resposta é exatamente o limiar de excitação. É o valor que um estímulo vai ter para gerar uma resposta. Aí o que é que vai acontecer? Andrei, e toda célula não tem um limiar igual? Não. Tem células que demoram mais para responder, tem células que demoram menos. Agora você pode dizer assim, Andrei, voltando lá para o gráfico, depois que ele tem, o impulso está aqui passando, tu dissesse que ele despolarizou. Despolarizou. E quando o impulso, presta atenção, e quando o impulso passa, não tem problema. Quando esse neurônio faz o seu trabalho, quando o trabalho termina, eu disse para vocês no começo o seguinte, quando ele atinge o potencial de ação, ele despolariza. Quando ele termina o trabalho, tudo tem que voltar. Ele volta para o repouso. Mas para ele voltar para o repouso, o que é que vai acontecer? Você vai ter que ter uma repolarização, porque assim, despolariza para trabalhar, repolariza para parar. Aí o que é que acontece? Se você vai repolarizar, olha para cá para o desenho. O sódio que entrou e o potássio que saiu para o impulso passar. Olha para essa imagem aqui. Depois que o impulso saiu desse pedaço, o sódio vai para fora, e o potássio vai para dentro. Ou seja, volta mais fora e menos dentro. Você repolariza. Mas aí qual é a sacada? Presta atenção. Esse retorno, olha para mim, vai repolarizar para voltar, presta atenção, para o repouso. Mas aí, você hiperpolariza, ou seja, você diminui um pouquinho do repouso para depois, voltar para os menos 70 milivolts, para voltar para o potencial de repouso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Beleza? Lembrem, menos 70 é o repouso. Estimulou, aí despolariza, mais 35, trabalha. Passou, repolariza, aí hiperpolariza para depois controlar novamente e voltar para o menos 70. Mas você pode dizer assim, tá, mas faltou uma coisa aí no quadro. Vê o que eu coloquei para vocês assim. Eu botei uma relação que a gente chama assim, irritabilidade versus limiar de excitação. Ou seja, excitabilidade versus limiar. Vê para que vocês entendam tudo. Olha para mim. Eu disse a vocês que a excitabilidade é a capacidade que permite uma célula receber um estímulo. Beleza. O limiar de excitação é o valor máximo de um estímulo em que a célula suporta sem sair do repouso. Vê se vocês concordam comigo. Se a excitabilidade dela é alta, veja, se ela responde a um estímulo, se a resposta é uma resposta rápida, significa que o limiar é baixo. Ou seja, ela não suporta muita coisa. Tocou nela, ela já responde. Então, se você já toca nela e ela já responde rápido, o que é que acontece? Se a excitabilidade é rápida, então o limiar que gera essa resposta é baixo, porque ela não suporta muita coisa. Agora vê, se tu pega uma célula com a excitabilidade baixa, veja, com a capacidade que permite uma célula receber o estímulo, ou seja, se ela demora para te mandar, para responder um estímulo, significa que ela aguenta muita excitação. O limiar dela é alto. É aquela história. Ei, ou seja, vai demorar muito para gerar
uma resposta para ela responder o estímulo. Ou seja, são coisas, ó, inversamente proporcionais. A excitabilidade é inversamente proporcional ao limiar de excitação. Se um é alto, outro é baixo. Se um é baixo, outro é alto. A gente não pode esquecer disso, beleza? Então, assim, resumindo, pegou os conceitos de bioeletrogênese, lembrem dos neurônios, lembrem do sistema nervoso, e lembrem desses conceitos aqui, porque tu não esquece isso mais nunca, tá? Vou sair da frente agora para tu tirar uma foto e copiar tudo. Valeu!